Em homem natural, pode dizer mora. Mora o há nele a imagem de Deus. Não a mesma ser física, não é a imagem de Deus. Porque os sentidos das palavras de Deus na Bíblia proíbe a nós para imaginar que a imagem de Deus é o nosso ser natural. Mas em nosso ser natural está a imagem de Deus, possível. Mas há pessoas em ser natural dele não está a imagem de Deus. Não está. Vamos a ler em 7:15 de Mateus. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Cristo está falando, nosso Senhor, ao homem natural, né? Porque profetas, homem natural. Mas a imagem de Deus não está neles. Por quê? Interiormente é animal. Animal. Como lobos devoradores. Também o testemunho é apóstolo Pedro. 2:12 de 2 Pedro. Vamos ler, irmão Rodel. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, A natureza deles é como animais irracionais que seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. É claro, né? Tem homens natural que não têm a imagem de Deus neles. A imagem de um animal está neles. Animal, não Deus. Mas há pessoas que têm a imagem de Deus em seu corpo natural. Como Davi disse em Salmos 17:15. quanto a mim, verei tua face na justiça. Quando acordar, me satisfarei com tua semelhança. A semelhança de Deus é a justiça, a santidade, todas as coisas boas. Isso é a imagem e semelhança e a face de Deus. Por isso Davi disse, quanto a mim, verei tua face na justiça. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Deus nos deu, no momento da criação, Ele deu a nós a sua semelhança e imagem. Ele diz em 1:26 de Gênesis. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Passamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O que fala é um ser espírito, né? Deus é espírito. 4:24 de João. Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. O fato na Bíblia é Deus é espírito. Se Ele fala sobre imagem e semelhança, Ele quer dizer imagem e semelhança espiritual. Porque se nós vamos pensar que
a imagem de Deus, a imagem literal de homem, vamos agora imaginar, Deus é anão. Tem Deus anão. Tem Deus gay. Tem Deus lesbian. Porque temos muitas imagens físicas em nosso ser, irmãos. Temos muito. There are people who are cross-eyed. Há pessoas vesgas. Mas, irmãos, a imagem de Deus que Ele colocou a nós é a sua justiça, a sua divindade, a sua santidade, o que Ele colocou no homem que Ele fez desde o pó da terra. Não o nosso ser físico é a imagem dele, mas a santidade, a justiça, todas as boas obras que está em Deus, Ele colocou a nós. Vamos ler. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Vede, isto tão somente assim, que Deus fez o homem reto. No princípio da criação, homem é reto, como Deus é reto. Homem é santo, como Deus é santo. No princípio da criação, Deus criou Adão e Eva no estado que se chama muito bom. Em 1:31 de Gênesis. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Viu Deus, depois da criação, no sexto dia, viu Deus tudo quanto fizera. Eis que era muito bom. Incluindo os homens, estamos no início, numa situação muito bom, perfeito, justo, reto. Isso é a imagem de Deus que Ele colocou a nós. Por isso, o apóstolo Pedro, mais tarde, ensinou os primeiros cristãos em 1 Pedro 1. Vamos ler em versículo 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vos também santos em todo o vosso procedimento. Como é santo aquele que vos chamou, aquele que vos criou, sede vos também santos em todo o vosso procedimento. Isso é a imagem de Deus que nós devemos manter em nosso ser. Mas outras pessoas não conseguiram de manter a imagem de Deus neles. Por quê? 5:15 de 1 Timóteo. Vamos ler. Porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Há pessoas que já algumas se desviaram, indo após Satanás. Por isso, eles perderam a imagem de Deus que está neles. Agora, a imagem que está neles é imagem de um animal. Animais irracionais. Estes, apóstolo Pedro disse, como animais irracionais. Como você deve pensar, irmão? Um pai que está fazendo estupro contra a sua própria filha. Tem imagem de Deus neste tipo de pai? É muito cruel, muito mal para o mesmo pai estuprar sua própria filha. Um filho ter relacionamento sexual com a sua própria mãe. Muito imoral, muito mal. Como pode dizer esta pessoa carrega com ele a imagem e semelhança do Senhor? A semelhança do Senhor é justiça, santidade, retidão.
Isso, todas as coisas boas que Deus nos ensinou. Isso é a imagem de Deus. Isso pode ser formado a nós. Quando um homem perdeu por causa do pecado, por causa de maldade que Satanás ensinou a ele, quando um de nós perdeu a imagem de Deus, pode de novo criar ou renovar-nos para voltar a imagem de Deus a nós. Vamos ler. Em Gálatas, de acordo com o apóstolo Paulo, no irmão Rodeo, 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. A palavra de Deus que o apóstolo Paulo ensina pode fazer que o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo, pode formado em nós. Pode formado em nós. A forma de santidade, a imagem de Deus que está em Cristo, pode ser formado em nós pela sabedoria das palavras de Deus. Vamos ler em Colossenses 3:10, irmão Rodeo. E vós vestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. É claro. A Bíblia fala claramente em todos os assuntos da fé. Apóstolo Paulo, ensinando a sabedoria e a palavra de Deus, disse aos Colossenses: e vós vestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. 11. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. A imagem de Cristo é a razão pelo qual Deus enviou nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, tomando um corpo humano para mostrar a nós, naquele corpo está a imagem de Deus. Devemos usar este corpo, observar como exemplo, como nós devemos falar, como nós devemos tratar nossos semelhantes, como nós devemos criar nossos filhos, nossas famílias, etc. Como nós devemos perdoar, como nós devemos entender, como nós devemos fazer todas as coisas boas. Nosso Senhor Jesus Cristo deu a nós o exemplo para a imagem de Deus que nos criou, por meio de Cristo, será formado em nós, porque alguns de nós perderam a imagem de Deus.